Boa noite. Boa noite. Fernanda já entrou. Oi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Fernanda? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então tá bom. Quero começar agradecendo, né? Que a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas já existe Sim, uma admiração, assim, do teu trabalho virtual, que a gente se sim. comunica, né? Já Muito há um obrigada tempinho. também. E E acho muito bonito, assim, todo o teu cuidado estético, assim, que eu sou bem... Quem já fez aula comigo sabe o quanto eu me preocupo com isso, assim, porque o paciente, ele precisa, né, sempre se sentir mais confortável nesse sentido também. Não é só o conforto, né, de Claro. manutenção da pele, mas o conforto de se sentir bonito também, né? Sim, agradável, né? É, Visualmente agradável. Sim. isso. Então, quando eu já namoro essas órteses que eu te comentei já há 5 anos, né? Eu Aham. conheci, mas eu só conheci elas prontas, assim, e não foi explicado, assim, como é que era a indicação, como é que é feito, né? Elaborado, porque óbvio, né, que nem eu quero moldar, porque a gente vai ali e molda, né? É, não, não é. E aí, quando eu vi que tu estava trabalhando com isso, eu disse, nossa, é muito legal da gente poder estar trazendo, porque toda vez que eu reposto alguma coisa, que são sempre de Instagrams, né, de perfis americanos ou europeus, o Uhum. pessoal sempre me pergunta, né, como que funciona, como é que é a prescrição, tal. Sim, Daí eu queria que a gente pudesse estar falando sobre essas coisas. sim, é bem Mas legal. queria que tu te apresentasse também, né, Tá, um combinado. pouquinho. Uhum, combinado. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Touron. Eu tenho um Instagram onde eu posto bastante sobre hortas e posto bastante também sobre atendimentos com os pacientes, né? Cursos que eu também dou, mas o meu foco maior é a parte de, acho que de demonstrar tipos de hortas e as hortas que eu acabo fazendo. Uhum, Como a Paty falou, eu sou de São Paulo, tá? Para quem também não me conhece. Eu sou uma pessoa, eu me preocupo bastante com a parte de estética. Eu sempre tento fazer o máximo que o paciente gosta, que ele se sinta, além de fazer a parte, né, que precisa, respeitando assim a biomecânica, o posicionamento da mão, a pele, enfim. Tudo eu uhum, tento fazer o máximo que eu consigo para ele se sentir bonito, porque aquilo não é uma coisa que ele vai usar aí por um longo período, né? sim. Então eu acho que isso é muito importante, né? Acho que, assim como você falou, quem faz curso sabe que a gente que trabalha com isso fala, ó, acabamento, tem que ser bonitinho, tem que se preocupar com isso, né? Porque é uma coisa que a gente se preocupa em comprar né, uma roupa bonita, alguma coisa bonita, então a gente quer sempre o melhor, né, para a gente usar. Eu sou especialista em terapia da mão, acho que eu não, né, não me falei isso, eu sou especialista em terapia da mão e especialista em neurologia também. Então, é o público que eu atendo aí a parte de paciente ortopédico, reumatológico e paciente Uhum. neurológico também. Então, é mais ou menos, acho que é isso. Legal. Eu acho que é por isso que a gente acaba trocando bastante, assim, porque eu não sou terapeuta de mão, né? Eu Sim, sou, eu sou, eu sou da área de neuro, então tem uma diferença, como tu atua na neuro, tu sabe, claro. né? Tem Aham. bastante diferença, assim. E acaba, esses tipos de órteses, o pessoal acaba sempre me perguntando, né? Porque Uhum. são órteses mais indicadas para reumato mesmo, né? Em alguns Sim. casos de traumato, assim. Mas a maior parte é reumato mesmo, né? E eu caminhei por uma partezinha da minha vida na reumato, porque eu tenho reumatismo, mas aí no fim a neurologia tomou conta, assim, né? A gente sempre Confesso que volta. eu acabo não deixei a minha saúde prevalecer, no caso, né? Não, tá Mas aí eu certo. queria ver contigo, assim, em que patologias, além das que eu comentei, assim, como é que é essa indicação, né?
o que que é priorizado entre um termomoldável e uma órtese em prata? Tá. Bom, o que eu comecei a perceber quando eu tive a ideia, na verdade, de começar a fazer órteses em prata. Tem algumas colegas também, terapeutas ocupacionais, que também fazem órtese em prata, eu já vi também. O que a maior, assim, que aparece mais, né, o maior conteúdo que a gente vê de órtese em prata é fora do Brasil. Né? Então, já fazia um bom tempo que eu estava procurando alguém que conseguisse passar para prata o que eu tentava fazer no termoplástico, né? Talvez uma pessoa que conseguisse entender mais a parte da anatomia do dedo, não só fazer um anel em prata com, né, duas alcinhas para poder segurar. Sim. Então, a ideia, assim, o que eu vejo mais e que eu acabo fazendo para paciente que precisa dessas órteses, eu acabo falando que a de prata seria interessante. Paciente ortopédico aparece também, por exemplo, aqueles que têm dedo em martelo, que é quando tem uma lesão aqui ou do tendão, ou até o dedo em martelo pode ser também parte de fratura. Hoje, inclusive, eu fiz um molde de uma paciente que foi um caso de dedo em martelo. Alguns pacientes neurológicos acabam tendo uma hiperextensão da interfalangiana proximal. Distal e medial, né? Medial, isso. E elas acabam ficando com essa mãozinha, mais ou menos assim. Eu tenho um dedo meio tortinho, me usei de teste para ver se dava certo realmente a órtese, né? Então, sim. Tem muito paciente ortopédico e neurológico, na verdade, que acaba ficando com uma deformidadezinha aqui, assim, né? Então, também poderia ser indicado para eles qualquer tipo de, na verdade, de deformidade que seja redutível, né? Porque se for muito rigidez, a prata pode ser que ela não seja tão confortável, ainda mais porque não é a gente que molda, né? Sim. A gente faz e manda pro Orives ou alguém que é especializado aí na parte de reconfecção da joia, né? Então, talvez possa ser que machuque se for um paciente com uma rigidez maior de dedo, que tem uma dificuldade maior aí, se não for um material que seja moldado na própria mão. Mas as deformidades que a gente consegue ver, que é ou em um pouco em garra, né? Ou em hiperextensão da interfalangiana, ela serviria de auxílio para poder corrigir e favorecer aí uma função. Né? Então, a gente consegue transferir um anel em 8, né, mais ou menos assim, para uma órtese em prata, que é muito mais esteticamente bonita, né? Sim. Então, essa questão assim que tu fala no neurológico, que daí me chamou a atenção, porque eu não conhecia para essa possibilidade. Por quê? Porque o neurológico geralmente tem uma alteração de sensibilidade muito acentuada, né? E aí o acabamento, como tu disse, poderia ficar, né, fazendo um vinco na pele e ele entrar, por exemplo, num espasmo, alguma coisa assim, né? E aí ele, ou um padrão, por exemplo, um paciente PC, né, que faz essas deformidades interfalangianas, eles podem ter, às vezes eles têm arco reflexo, né? Às vezes eles estão de boa e de repente entra num padrão e faz. Daí nesse caso, assim, é reavaliado, então. Pode sim. Eu acho que a gente tem que reavaliar. Eu falo assim, um paciente neurológico, porque, por exemplo, não são todos os casos, mas eu já vi paciente AVC que a mão não ficou com uma espacidade tão forte, mas ela acabou desenvolvendo com às vezes já tinha uma tendência para uma artrose, e aí o paciente teve um AVC e, né, acabou muito comum, né? Muito comum. E também tive um caso esses dias de um paciente com uma doença neurodegenerativa, e ele também acabou ficando com hiperextensão aí da interfalangiana proximal. Então, também seria um caso que, por exemplo, eu fiz anel em 8 para ele. Né, inicialmente, porque ele seria todos os dedos aí para ganhar uma função. Então, a de prata a gente não pensou nesse momento. Mas também poderia ser que auxiliasse, né? Ajudasse. Então, teria que caso por caso. Pacientes mais hipotônicos, então, daí a gente teria mais tranquilidade, então. Sim, eu acho que seria mais indicado, né, para um paciente assim, por exemplo. Ah, legal. Gostei. Uma coisa a se pensar. A gente tem algumas perguntinhas já do pessoal, mas antes disso eu queria ver contigo uma que é uma dúvida minha, assim, né? Da questão da estética, né?
Porque eu já vi várias pessoas me comentando assim, esteticamente é muito mais bonito, né? Chama mais a atenção da pessoa querer ter adesão ao uso do equipamento, né? Até porque, assim, tipo, faz acho que uns 15 dias que uma menina pediu ajuda para mim. Paty, ela precisa de órtese em todos os dedos, só que ela é funcional. Como é que eu vou Uhum. colocar, né? Vários oitozinhos, assim, né? A pessoa não vai querer usar. Não. E aí, de repente, né, uma joia chama atenção, porque daí, óbvio, a joia, ninguém vai prestar atenção de que é uma órtese, né? Exatamente. Nesses casos, tu indica, como é que é a tua prescrição, assim, da questão da estética, assim? Bom, na estética, muita gente acabou me procurando esses últimos tempos por conta que fala, ó, já usei anel em 8 e agora eu quero uma dessa em prata, né? Que fica muito mais legal. Assim, até eu, por exemplo, eu acabo usando a minha em prata, eu tô usando toda hora. Eu gosto muito de prata, então eu acabo usando. Eu já fiz vários oitinhos pra mim, que também dão super certo, Uhum, mas não tem uma adesão nem minha, foi muito alta, então eu pensei que ia auxiliar muito mais em relação a isso. Se para todos os dedos, eu acho que a gente tem que pensar que não é um material muito barato, assim como uhum, também o termoplástico também não é tão barato, mas talvez em relação ao custo-benefício do uso. Porque eu não sei em cada caso, mas eu acredito que o anel em 8, por exemplo, eu indico em muitos casos que ele facilita a função, né? De um paciente que tem a hiperextensão aqui, ele acaba perdendo um pouco da função da pinça. uhum, Quando a gente coloca no anel em 8, ele acaba ganhando uma funçãozinha a mais por conta da uhum. facilidade de fazer a flexão. Sim, Então, eu acho que seria legal para os dois casos, esteticamente falando, e também para o ganho de função. Né? Então, eu acho que eu indicaria. Claro, a gente sempre tem que conversar com o paciente, se ele quer esse tipo de órtese. Talvez no início seria melhor a gente fazer um anel em 8, né, com termoplástico, termomoldável, para ele se adaptar, ver o que ele, né, se ele consegue se adaptar a isso, usar, se para ele é melhor, e aí a gente passa para um anel em 8, até para, né, que é uma coisa mais durável, digamos assim, né? sim, sim, Então acho que seria mais ou menos isso, assim, de indicação. tá. E como é que a gente manda para o Orives isso? A gente molda como? É num termomoldável que a gente manda para ele tirar molde? Como é que é? Isso eu sou curiosa, assim. Então, eu fiz de algumas formas com ele. Eu perguntei para ele como é que ele preferia que eu mandasse, né? Eu mandei um modelo para ele, do meu dedo, né? Então eu fiz eu uso o tamanho 17, 16, acho que 16, não lembro, mas enfim, o tamanho do meu anel, do dedo, Tá. e eu mandei para ele e eu pedi para ele fazer uma forma um pouco ajustável inicialmente para mim, né? Uhum. Porque foi o primeiro contato que eu tive com ele. Então, eu fiz dessa forma. E aí ele foi me orientando o que, que ele como que a gente poderia fazer, por exemplo, uma medida de um anel sem estar na presença do paciente né, e com a presença do paciente. Então eu falei assim, quando eu tiver com o paciente, com certeza eu posso fazer no anel em prata, em termoplástico, desculpa, e te Uhum. enviar e aí ele refaz. Mas às vezes tem paciente de longe, de fora, enfim, né, que não tô com ele tão fácil, então eu tento dar as instruções de como fazer a medida para essa pessoa, né, fazer a medida, me mandar e eu conseguir encaminhar pro Orives. Então, tem essas duas formas que eu fiz que estão dando certo também. Ah, legal. Então mesmo dá para fazer só a medida então do comprimento e da circunferência que já ajuda. Já, já dá para fazer. Então, eu tive assim, eu tive o cuidado de fazer inicialmente um anel que seja um pouco ajustável, pelo menos por exemplo, esse daqui ele é assim, então Uhum. ele consegue ser ajustável aqui. E eu tenho um outro modelo que eu deixei em Ribeirão esse final de semana que eu fui para lá no curso, eu deixei na casa da minha irmã. Mas ele também faz a alça dele também cruza e acaba sendo ajustável também, né? Uhum. Então, a princípio, eu fiz esses dois jeitos aí que eu acho menos chance de errar, até a gente se adaptar bem aí como fazer. Mas eu acho até que é bom ajustável, porque às vezes o dedo incha, desincha, fica mais tranquilo e não incomoda. Pelo menos eu usei um bom tempo. O meu, assim, eu tô há uns 3 meses já que, né, que eu tô com ele e eu tô usando todos os dias e não me incomodou o ajuste. Tranquilo.
Ah, legal. Deixa eu ver o que que tem de perguntinha aqui. Quais são as maiores dificuldades para empregabilidade da órtese? No caso, eu acho que é o paciente, eu acho que aceitar o uso da órtese, assim, né? Eu não sei, É, eu acho que deve ser mais fácil. é mais fácil. Acho que a mais dificuldade talvez o valor, dependendo de cada caso também, porque não é um material tão barato. Mas eu Uhum. acho que a maior dificuldade seria o valor e o paciente aceitar que tem que usar, enfim, mas a aceitação da de prata eu acredito que seja melhor do Tu que. sabe especificar assim, um percentual a mais do valor da órtese de termoldável assim, que dá? Então, o valor dele não sei dizer, assim, depende muito do como é feito, né? Porque quando a gente faz uma órtese, independente se ela é pequena, se ela é grande, a gente tem todo o nosso atendimento, o valor da consulta, mais o valor da órtese, então fica um valor alto. Essa daí de prata, o valor maior é o valor do ourives, né? A Uhum. gente também tem, então, também tem a nossa consulta, para a gente poder fazer a medida, se a Sim, gente for fazer termoplástico, e mais o valor do ourives, que aí depende do valor que ele cobrar, mas aí aumenta quase que dobra o valor em alguns casos, né? Então tem que, enfim, é uma coisa conversável com o Orives, depende de cada consulta, enfim. Mas eu acredito uhum. que pode até chegar a dobrar o valor, né? Se Então é bem depende maior. de como ser feito. É. Mas depende de tudo isso. Se for um paciente de longe, que você vai pegar a órtese do Orives e enviar para ele pela medida que ele fez, talvez seja até que mais prático de fazer, porque ele é como se ele comprasse só o material, né? Você compra, né? Revende o material, enfim. Então ficaria com um valor. Eu tenho certeza que deve ter gente pensando o que eu acabei de pensar agora, né? Tipo, posso comprar vários, já que são ajustáveis, e aí, de repente, não é que o Orives me deixe mais barato, né? Compro tudo de uma vez 10, de repente, isso, tipo, que nem, né, atacado e varejo, assim, né? Sim. Olha, De repente, isso pode baratear com o Orives? E tu acha que isso é viável fazer? De deixar vários... porque, tipo, por exemplo, a minha mão é micro e gorda. uhum. Eu sou, eu sou bem magrinha e tenho a mão pequenininha e gorda, né? Uhum. Então já faz uma diferença. Eu, por exemplo, meu anel é 18, pra te ver como é Só. gordo, E eu né? sou grande, tenho uma mão fininha E tem a também. mão fininha, viu? Então, eu penso nessa questão, assim, como a gente sempre prioriza muito a questão da singularidade, né, do paciente, de fazer a órtese sempre personalizada porque é dele, né? Uhum. Daí veio essa questão, assim, porque eu sei que tem pessoas que vão começar a pensar, não, então, né, vou comprar mais, já que ele ajustar, vou ajustando. Mas será que esses ajustes vão ficar adequados, vão ficar realmente posicionados na interfalangiana, né? Se Exato. vai realmente fazer o posicionamento? O Uhum. que tu pensa disso? Eu acho que assim, pode dar certo, pode. Mas eu acho que tem duas coisas. Primeiro que a prata, a gente sabe que quando você movimenta muito ela, ela tende a amolecer e pode quebrar. Então, depende do Uhum, tipo da quantidade de ajuste, ela pode prejudicar, enfim, o material ficar. Ele perde até, por exemplo, ele é redondo. Quando você vai apertando e uhum. saindo, ele até você vai Vai conseguindo ver que achatando, né? com os vincos. Então, ela já não fica Uhum. tão esteticamente assim. Acho que o Olívio, se ele estiver vendo aqui, ele vai me matar se eu falar que pode ajustar todas as órteses. Na verdade, o ajuste seria assim, uma coisa mínima, né, para sim, para mais ou para menos, né? Assim, mínima é a ideia, né? E outra coisa, eu também faço a medida da distância entre uma haste e outra, para poder Sim, fazer a uhum. parte da biomecânica do dedo para poder Sim, ajustar. uhum. Então, por exemplo, se eu for fazer uma órtese que eu preciso segurar uma hiperextensão muito grande, se ela for muito perto uma da outra, assim como a gente faz um anel em 8, se a gente faz muito justinho, o dedo não segura, né, a deformidade. Então, a ideia seria fazer uma órtese, né, antes do modelo, conseguir fazer uma medida entre a distância de uma alça e outra, e até talvez o,
a angulação, né, de cada uma das hastes, né? A gente que faz aí anelzinho 8 sabe que ela nunca fica reto, né? Ele sempre Sim, fica mais fica sempre um ângulozinho, né? Um sempre tem um coach. ângulo. Uhum. Então, assim, comprar um monte pode dar certo, pode ter vários pacientes que você coloca e vai dar certo. Mas eu acho que ela pode não ficar tão adequada, ou, né, de sim para mim. Porque até aí a gente conseguiria também fazer um monte de anelzinho 8 e vender os anéis 8 que a gente Sim. tem. Mas não ficaria exatamente do tamanho do dedo. Tem paciente que tem dedo mais gordinho, que nem você falou, Uhum. e mais curto. Tem paciente que tem um dedo mais comprido e mais fino. Então, dependendo do tipo de ajuste, ela pode danificar o material ou não ficar, né? Não fazer a função exatamente aí da mecânica da órtese, né? Então, acho Sim, que e acabar machucando mais do que realmente contribuindo, né, para o exatamente, posicionamento adequado. exatamente. Então também tem esse porém. A Diamantina entrou ela entrou atrasadinha e pediu para te mostrar a órtese. Ah, tá. Essa aqui é a minha. É um modelo, né? É Tem um dos vários. modelos, é um dos modelos. Ele tem um que é cruzado aqui embaixo também, que é o que eu acabo usando mais, que é mais fácil de colocar. Esse aqui é um pouquinho mais justinho aqui no meu dedo, porque a gente também tem acaba tendo um pouquinho mais de uma curvatura maior aqui na articulação, né? E o resto do dedo é um pouquinho mais fino. Então, só para mostrar, meu dedo ele é assim, ó. Né? Então, a ideia da órtese ela é bem próxima do anel em 8, que ele seguraria aqui ó, o dedo mais reto. Ou, por exemplo, se eu fosse colocar ao contrário pro X, né, do 8, por exemplo, sem cima, eu não consigo dobrar, né, o Aham, dedo, né, para fazer. Então, depende aí né, da patologia, do que for. sim. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. O apoio do material por ser fino não compromete a sua função? Não, Até o teu não é tão fino, né? Ele é bem grossinho, né? ele é mais grossinho. O meu caso não altera a função, porque é como se a parte mais fina é embaixo. Então, eu consigo fazer a flexão é, total né, dos meus dedos. Se ele fosse ao contrário, como eu mostrei agora, talvez eu perderia a função aqui de flexão do dedo. Então, depende aí de qual é o tipo de patologia, né? Uhum. Depende de como for fazer a órtese, ela pode aí dar uma prejudicada em relação à angulação total, à função total da mão. Mas, a princípio, essa aqui não tem muito problema, não. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, minha curiosidade daí. Eu já vi vários que têm pedrinhas, né, decorativas. Essas pedrinhas não poderiam, de repente, também estar fazendo algum tipo de lesão? Daí eu já estou pensando nos pacientes neurológicos também, né, que já tem alteração sensorial, assim, Uhum. né? E alguns reumatos também acabam perdendo também, né, a capacidade, até por causa dos fenômenos que acabam acontecendo, que é o que eu tenho, né? Eu tenho o fenômeno de Renault, então eu tenho bastante perda sensorial, inclusive meus dedos incham mais do que eles já são. Uhum. Então, nesse caso, assim, tu acha que essas pedrinhas que vêm para colocar, né, para decorar, tu acha que pode acabar atrapalhando um pouco, assim? Porque eu não vejo todas, essas que eu acompanho, principalmente as da Europa, eu não vejo tanto como decorativas. Eu vejo mais uma que eu sigo americana, assim, né? Que ela bota, sempre tem uma pedrinha nela para decorar. Aí por isso que eu te perguntei, assim. Eu acho que depende de onde for a pedrinha, por exemplo. É claro, a gente sempre tem que pensar qual é o perfil do paciente que vai usar. Se ele for um paciente que talvez não tenha tanto cuidado, ou às vezes ele não sinta tanto, por exemplo. Eu sempre tenho esse cuidado, até quando a gente faz a órtese em termoplástico. Se o paciente não tem tanto cuidado, né, ou não tem tanta percepção mesmo sensorial da mão, é até mais complicado você fazer uma órtese, às vezes, com furinho, com uma pontinha maior. A gente sempre tem que tomar mais cuidado com os acabamentos. Então, talvez para um paciente que tem uma perda sensorial ou algo desse tipo, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas eu acredito que depende de onde você for colocar
a bolinha, né? A pedrinha, o que for. Por exemplo, aqui dentro, eu já vi umas que tem umas bolinhas aqui, assim, ó, nessa região. Sim, Aqui aham. e aqui. Talvez isso possa machucar, principalmente se o dedo inchar, né? Uhum. Ou para colocar, para tirar, porque ela já é mais justinha, né? Então talvez pode machucar. Agora, se uma pedrinha for colocada dentro da parte da prata mesmo, Uhum. talvez ela Ah, não, daí sim, né? não tenha tanto Eu vejo, problema. é desse formato que tu falaste, assim, ó, como se fosse uma alça a mais, De né? bolinha. De bolinha mesmo. Essas que estão tipo, que nem aliança, eu acho que não vai É, comprometer. Pode comprometer se ficar mexendo nos ajustes daí, né? aí sim. Geralmente onde que tá a pedra é mais fino ainda, né? Sim, e aí a pedra pode cair, né? Ainda mais se for ajustável. Então tem que tomar esse cuidado também se você for fazer uma órtese com pedrinha. É melhor você garantir que você vai fazer a órtese de tamanho certinho para ele colocar e não precisar ficar apertando. Exato. E algum, tipo, a qualidade da prata? Tem alguma indicação, assim, na quantidade de prata que vai? Ó, Tipo, essas que eu fiz. Desculpa, pode falar. não, se é qual é a quantidade mesmo, assim, né, de prata. Por exemplo, a maior parte acaba fazendo sempre da 950, que é a que mais tem, né? Mais força e resistência para, né, para não entortar tanto. Eu acho que precisa, porque essa é uma das mais caras que tem, né? Aqui ele Ela fez. chega quase, tem algumas joias que chegam a ser até mais cara que o ouro branco, por exemplo, né? Por É, causa que ela fica mais grossa. Aí é, tu acha que pode ser um pouco menor, vai depender do formato mesmo, como tu disseste? eu acho que depende. Assim, aqui eu pedi para ele fazer, que é a que ele trabalha, é a 925. Que todos os meus anéis, na verdade, que eu já tenho de prata, que eu uso sempre, são da 925. Então, com ela eu não tive muito problema. Ela é maleável no tanto certo, né? Aham. Não é tão rígida, né? E também não é das mais, não acho que não é a mais cara. Então, eu acho que dá para ser. Depende do que o Ourives trabalha, né? Também. Depende de Sim. que Ourives que você procurar, enfim. Mas ele trabalha com a 925 e eu achei ela bem boa, assim. Bem. Uma mais abaixo, tu acha que pode ficar mole demais? Não sei dizer se eu nunca não tentei, né? Talvez Sim. depende da patologia. Se for uma correção, por exemplo, de hoje, que eu tive uma paciente que teve um dedo em martelo que foi fratura e mais lesão, o dedo dela era bem rígido. Então, Uhum. para corrigir a deformidade dela, até com o termoplástico que eu fiz, eu tive um pouco mais de dificuldade. É, né, tive que fazer mais força. Então, o dela, se fosse talvez uma prata mais fina ou mais mole, talvez não segure. Tanto que eu pedi até para ele fazer um pouquinho mais espessa, por conta da força que vai ter que fazer, né, da alavanca, para poder ajustar, e até para não machucar, né? Quanto mais fina, parece que machuca mais, né? Então, acho que para Uhum. ficar anatomicamente mais confortável também, eu pedi para ele fazer um pouquinho mais grossa. Então, Tem um comentário aqui dando dica aqui, ó. A Reuma TO tá indicando que se a prata é mais flexível, mais cobre, daí tem mais resistência. Por isso que ela trabalha com isso também. legal. Tem uma pergunta aqui da Marta, que eu acho que tu já respondeu lá no comecinho, mas não tem problema da gente repetir, que é nas hortas interfalangianas seriam indicadas. Sim, seria indicado na interfalangiana distal, né? Poderia fazer uma aqui para corrigir, por exemplo, um dedo em martelo ou até um desvio por artrose, né? No caso, né, que é o que ela perguntou aqui, né? Na distal ou na proximal. A distal fica um pouquinho mais difícil por conta da unha, Da unha. porque querendo ou não, a órtese vai ficar meio que aqui em cima, né? Depende do material, depende do modelo. Uhum. Mas dá para fazer, né? Foi justamente o que eu estava tentando hoje fazer, pensando junto com a paciente, né? Como que seria? Se seria cruzando em cima ou embaixo para poder não passar em cima da unha, porque não fica muito estranho também. Então, mas dá para fazer sim, seria indicado. Seria indicado, né? Depende do. Uhum.
Tem, agora tu falou em cima da unha, eu lembrei na época da novela Caminho da Índia, que tinha vários anéis na época, né, que se usava em cima da unha até. Sim, Anel de unha, quase. anel de unha. É. Aí depois começou a ter das falanges, né? Que a gente Isso. Aham. que foi um dos que eu tive, que deu um insight, assim, que eu falei, nossa, eu preciso fazer uma órtese assim, que eu usava um justamente para falange do meu, né, do meu indicador. E eles eram dois anéisinhos, bem pequenininhos. E um dia eu peguei eles assim e juntei eles na Uhum. parte de cima e falei, nossa, segurou muito meu dedo, né? Ia ser ótimo. Então, desde aí, faz muitos anos, faz 2 anos isso mesmo, que eu comecei a procurar alguém para fazer uma órtese assim. Mas é legal. A Reuma Teota, ela realmente trabalha com os anéis. Aí ela É. colocou que para a artrose, o X fica bem na lateral, então ela deve É. colocar aqui no ladinho, né? Sim, hoje a que eu fiz foi eu fiz na lateral. Mas mesmo assim passava em cima da unha dela, da paciente que eu peguei, né? Uhum. É, acho que ela tinha Sim. uma unha comprida. E aí, no fim, a gente conseguiu virar e eu achei melhor fazer com um xizinho em cima e puxando embaixo. Porque como também ela tinha deformidade de dedo em martelo, acabou corrigindo dos dois lados. E eu pedi pra engrossar justamente na lateral, pra segurar. Uhum. Te perguntar, tu disse que deixou um lá em Ribeirão. Tu acaba apresentando como fazer o uso dessas órteses nos teus cursos daí? Então, na verdade, dessa vez, né, eu acabei apresentando, porque a gente estava até falando sobre anel em 8 e estava na minha mão, eu consegui fazer os exemplos, de mostrar é, ela como se fosse um anel em 8, né, de quando que a gente coloca em cima, né, o X em Uhum. cima e quando a gente coloca embaixo. Né? Então, acabei usando para demonstrar, mas eu deixei lá mesmo porque eu fui com ela e, enfim, eu uso ela o tempo todo mesmo. Só tô tirando agora por conta da pandemia, quando eu vou trabalhar, Sim. porque senão tem que higienizar muito. Mas, em Uhum. geral, eu acabo usando ela sempre. E usei para mostrar justamente na aula, né? Dar um exemplo de como que é uma órtese. Mas não existe a possibilidade de incluir isso no currículo do curso, assim, no programa do curso. De fazer a órtese em Não, prata? não fazer, mas demonstrar, ver o pessoal poder sentir, assim, ter mais as possibilidades de identificar melhor, assim, né, o manejo. Porque quando eu tive, eu só vi distribuído, assim, né, a professora do curso, ela deixou tudo sobre a mesa, né, vários materiais, e a gente só olhou. A gente não Olhou. teve explicação, a gente não teve orientação, né, ela tinha uma variedade bem incrível, assim, ela tinha até o que eu postei para mostrar a tua live de hoje, né? Uhum. Que vem no pulso e tal, né? Sim, eu Que é vi que para veio. travar, né? É mais desse pessoal da terapia de mão mesmo, que eu sei que é para travar, para não ter, né, não movimentar e tal. Mas tinha uma variedade bem interessante, assim, mas tipo, só olhei, eu sabia que existia, sei que existe o material, mas da gente poder, porque assim, aqui a gente tem colegas que também estão prescrevendo, né, Sim, aqui no estado, mas assim, como saber o momento de eu encaminhar para essa colega, né, para prescrição, se a gente tem alguma orientação melhor num curso, assim, né, fica é mais fácil, verdade. né? Eu vejo assim, tem várias meninas que fazem curso comigo, não porque querem fazer a órtese, mas querem saber em que momento que elas devem encaminhar. Tem muita gente da saúde mental que faz, Uhum. né? E que acaba só por interesse mesmo de conhecer como é que é o material, saber em que momento que o material não está adequado, e como que ela vai, né, tá questionando o trabalho, ou em que momento que ela tem que fazer a solicitação. Então, Uhum. nesse sentido que eu pergunto se tu tem interesse de colocar assim no teu programa, se tu já pensou nisso, ou se agora é que eu te dei essa É, ideia. não, mas acho que é legal eu focar um pouco mais, assim, posso focar no curso, um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que, assim, quando a gente consegue entender a função de uma anel em 8, por exemplo, ou até de um estabilizador de polegar, numa risartrose, que eu acredito que seja essa que você colocou de exemplo, que é uma que Não, fica não aqui, pegava né? o polegar, só pegava Ah, o bloqueio do segundo e é, do terceiro dedo. uma engarra, não era era do terceiro e quarto. Era, isso. Uhum. Então, seria para substituir uma órtese para mão em garra, que é geralmente que o paciente fica com a hiperextensão aqui da interfalangiana.
desculpa, flexão da interfalangiana ou a hiperextensão da metacarpofalangiana, que é a mão em garra aqui. Então, a partir do momento que você entende mais ou menos que você consegue fazer uma órtese em termoplástico, assim, e sabe que a mão não é tão rígida. Se não for uma mão rígida, sempre, né? Eu acho que pensando sempre assim, uma mão que a deformidade seja redutível, a gente consegue Uhum. colocar usar mais desse material de uma forma mais adequada. Porque é o que, né, voltando a falar, numa mão que tem uma rigidez um pouco maior, até no dedo ou na mão em garra, que é um pouco mais rígida, a gente tem um pouco mais de dificuldade de colocar um anel em prata, porque não é moldado pela nossa mão, né? Então a gente tem que ter um pouco mais esse cuidado. Mas eu acho que talvez seja um assunto para se aprofundar um pouco mais nos cursos mesmo, até para desenvolver esse raciocínio clínico Isso. do como que é uma mão, né? Que acaba sendo mais fácil de reduzir a deformidade e uma que já fica com uma rigidez maior, né? Eu acho que uma boa ideia. Eu pensei, assim, primeiro, por mais que eu não trabalhe com esse público, eu sou curiosa, assim, né? Estou sempre querendo. E a gente sabe, assim, que no próprio termoldável tem diferença de materiais, né? Sim, Que claro. uns são mais resistentes que outros. A gente estava até conversando sobre a questão do cristal esses dias, né? O cristal é lindo, dá uma aparência super bonita. Aquela hora que tu fez ficou assim, nossa, né? Ficou Aham. muito bonito, mas a gente, depois que tu fez, tu viu vários prós e contras a respeito do equipamento, né? Então, É, quanto mais a gente manuseia, né, mais a gente tem expertise para saber, né, sobre sim. como prescrever ou não, né? Assim como também a questão do neoprene, eu vejo muita gente usando o neoprene de uma forma meio a reveria, assim, e não é, o neoprene também tem, né, uma resistência necessária para a gente poder estar aplicando ele, não é em qualquer, né, paciente que também vai estar aceitando, né, o uso, né? Por isso que eu acho interessante, eu faria, para nível de atualização mesmo, né? Não, E legal. aproveitando de conhecer pessoalmente. É verdade, né? Também seria uma boa oportunidade. Eu acho que a gente, como terapeuta ocupacional que faz órtese, o que no curso eu acabo falando muito de todos os tipos de material, de todos que eu. É que a prata é uma coisa à parte, foi agora, mas acho que é uma coisa que posso Sim. incluir realmente. Ainda mais se for uma coisa que for começar a tomar essa proporção grande que está começando a ter, né? Bastante teólogo veio falar comigo do porquê que eu comecei a fazer de órtese e como que veio essa ideia, enfim, né? Foi o que até Uhum. surgiu a ideia da live. Mas eu acho que quanto mais a gente conhece sobre os materiais, a gente consegue entender como que cada um como que é cada um deles e para Uhum. cada caso que eu vou usar eles. Às vezes a pessoa fala assim, paciente neurológico, eu quero usar uma placa aquelas a vermelha, azul, enfim, que são placas mais finas, que não sustentam tanto uma rigidez. Então, a prata entra nisso também, né? A gente conseguir pegar o material, sentir como ele é, pegar a mão do paciente, avaliar uma mão do paciente, saber como que essa mão se comporta para poder pensar no material que eu vou usar. Né? Que não adianta pensar só porque o paciente quer uma órtese azul, também não adianta a gente falar dessa Não. vez. Essa azul, tem um outro tipo de azul que funciona, né, para o seu caso. Uhum. Né? Então, ele tem que escolher até dentre as possibilidades que ele tem, né, de confecção. Então, eu acho legal mesmo em relação a isso, colocar a arte em prata, principalmente agora que eu tô vendo que tá tendo uma proporção muito maior aí de pessoas que querem indicar, que querem entender como é que funciona. Né? Então, acho que é legal, sim. Fica a dica, então. A Thaís está perguntando se a questão da artrite psoriática também é indicado. Eu acredito que sim, só tem que ver como que é essa pele, né? Eu pensei nisso. né? Senão vai irritar, né? Exatamente. Como que é a pele, como que, né, acaba desenvolvendo a psoríase, enfim. Como que fica, se tem machucado ou não, ou se a órtese vai ficar, talvez a pele mais sensível um pouquinho, por ser uma órtese que seja um pouquinho mais fina, um pouco mais rígida, né? Ela pode vir a fazer alguma feridinha e você não pode ajustar, né? Deu um probleminha no sinal. Caímos.
Não, tu ficou travadinho um pouquinho. Desculpa, acho que alguém me ligou aqui, sei lá. É, então, a nossa de termoplástico, a gente consegue fazer a órtese. Se estiver machucando, a gente consegue ir lá, remodelar a órtese e ajustar de acordo com a pele, com o quanto que machuca ou não. A de Com a prata, ela necessidade, né? a de prata já não, ela faz, tá lá e é isso. Então, talvez tenha que ter um pouco de cuidado do como que é essa mão, né? Do como que é esse dedo, na verdade, né? E é interessante agora, com essa pergunta, também ver assim, tem pessoas que são alérgicas à prata, né? Sim, sim. Aí É teria mais raro, mas mais existem raro, pessoas que existe. têm, né? Sim. E também, assim, eu acho que tem vários tipos de possibilidade, né? Depende da pessoa que você procura para fazer esse tipo de material para você. Inicialmente, eu tinha conversado com um colega meu que ele faz órtese, ele faz, na verdade, anel em vários tipos de material, em cobre, enfim, e consegue fazer outro tipo de banho, de níquel, enfim, que Uhum. também poderia funcionar, né? E também o Orives também, alguns fazem com banho de ouro, mas aí depende do que o paciente quer gastar Sim. e, Sim. e depende do valor que fica também, né? Mas eu acho que tudo é conversável aí em relação a isso, né? Tipo, o paciente tem uma alergia à prata, teria que pensar numa outra possibilidade, ver se a pessoa que está fazendo para você, no caso meu, eu vou ter que perguntar, você faz com algum outro tipo de material, sem ser prata, né? Uhum. Ou só prata e no máximo um banho de ouro, né? Acho que Sim, tem que consultar bem quem é o Ourives e pesquisar também os preços deles, né? E cuidar também a qualidade. Não adianta só pegar um bem barato e a qualidade dele não ser. Porque é, tem anéis, a gente sabe que tem acabamentos que são, né, não são tão perfeitos assim, né? não. E tem que tomar bastante cuidado. Às É. vezes, se for em formato mais aliança, aquelas alianças tradicionais, né? Que elas Uhum. são mais côncavas, né? Pela parte interna, né? Tem que Sim, cuidar, porque se faz assim, não fizer fechadinho, né? Totalmente coberto, também vai dar diferença no conforto da peça no dedo, né? sim. Tem Eu que. acho que tem que ser alguém que tenha esse cuidado todo, né? Que já faça peças legais de outras Uhum. coisas, e aí você, né, acaba fazendo com ele também. Eu acho que tem que ser ele acaba sendo uma parceria, ele tem que entender o que é TO. Esse Sim, perfil é. que eu escolhi, né? Que eu tive agora fechei a parceria. Eu sentei com ele um dia e falei, vou te explicar o que que acontece, como é que é. Então eu levei um anel, né? Ele meio que já está entendendo a minha demanda e como é que é. Então Uhum. eu falei, você pode engrossar um ladinho? Ele, eu já tinha pensado nisso. O último que eu fiz, eu já engrossei. Olha só, e tirou a foto, né? Então Uhum. ele já foi mesmo pensando no conforto, na anatomia da mão. Foi bem legal, assim. Sim, Então eu acho isso é legal. é uma diferença grande de quem tá fazendo, né, também. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. Nosso horáriozinho tá fechando. Antes Obrigada, eu Rô. queria deixar aberto para ti. Eu vi que tu voltou esse final de semana, né, com os teus cursos presenciais. Eu ainda Sim. tô meio sem coragem de voltar. O pessoal mesmo daqui do estado já tem tentado, me atentado aqui, mas ainda meio ressabiada. Mesmo já estando, já tendo pegado, eu tenho medo das pessoas, assim, né, do contato, né, assim. Mas eu queria ver Sim. contigo assim, se tu quer deixar, não sei se já tem outras turmas, né, abertas, tem inscrição, um espacinho para te poder divulgar suas aulas. Eu sei que tu também é do mesmo tipo que eu, assim, faz pequenos grupinhos, que facilita Sim, muito mais para as pessoas, né? Estão sim. perguntando onde é que são os teus cursos. Então, um Legal. espacinho para te poder estar divulgando, né? Porque admiro muito, assim, muito mesmo o teu trabalho, assim. Muito obrigada, Paty. Obrigada pelo convite também, primeiramente. Acho que foi muito legal. A gente já tem um papo muito legal aqui no Instagram já faz um tempo. E eu acho que Uhum, foi uma oportunidade muito legal da gente conversar mais, né? Agora sim. uhum, Enfim, mas em relação aos cursos, eu geralmente eu dou em São Paulo, porque eu sou daqui de São Paulo, eu trabalho uhum. aqui, tenho um consultório aqui, então não é sempre eu consigo ir para fora, porém, eu já dei curso em Fortaleza e agora dei em Ribeirão Preto, então acho que é sempre legal fazer fora de São Paulo também. Então, o que está falando aqui do Rio de Janeiro, lá é um É, lugar tranquilo, não é tão longe, seria um lugar fácil
acesso para eu conseguir voltar, né, e Uhum. continuar trabalhando normalmente na semana. Em relação aos cursos, eu não tô com, enfim, eu não tô com tanto medo agora. Eu fiz uma turma bem pequenininha, foram 4 pessoas numa sala que comportava 4 pessoas. A minha ideia não é passar muito disso a princípio, Uhum. Sim, até pela quantidade de pessoas, a não ser que seja um lugar muito grande, mas pela troca de material que a gente acaba tendo, né, também sim. no curso. Então, acho que geralmente eu tento fechar uma turma dessa. A próxima turma eu ainda não fechei, mas acredito que seja aqui em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro eu vou procurar, que já é a segunda pessoa que vem falar comigo para fazer no Rio essa semana. Então, mas quem quiser saber mais, enfim, de consultorias, cursos, tudo que eu, né, que eu puder ajudar, pode me mandar mensagem no direct também, enfim, a gente vai divulgando, né? Eu acho que é sempre importante para a gente se atualizar nesse momento aí também. Legal. Eu ainda vou demorar um pouquinho ainda, até porque eu estou aqui na ponta. Diz que a gente está estável, mas eu não acredito muito, porque a minha irmã, ela trabalha num dos hospitais de referência aqui, e todo dia ela traz muitas notícias que não estão noticiando, então a gente ainda tem muito, né, receio. Então, ainda vou aguardar mais um pouquinho para sair também, o pessoal perguntou. Mas a live vai ficar salva, gente, então não se preocupe. Quem chegou atrasadinho, não conseguiu pegar desde o início, ela vai estar disponível. De novo, agradeço muito, né? Porque, tipo, não me conhece, vou lá falar com essa mulher, né? E né, a oportunidade que tu nos trouxe para a gente estar conversando sobre essas tecnologias novas, né? Que a gente precisa estar sempre atualizado. Isso é uma coisa que eu prezo muito, assim, pessoal. Buscar atualização, buscar Uhum. qualidade de estética, né? Porque o paciente, principalmente a gente trabalha com um paciente que tem perdas, né? Ele daí acabar adquirindo coisas que prejudicam, né, a questão da autoestima dele, de confiança dele, né? Então, quanto mais a gente poder priorizar isso, melhor. E quando a gente vê alguma tecnologia, tanto que quando eu vi que tu publicou o Cristal, eu já tinha usado, te comentei, né? E achei ele muito flexível, muito mesmo diferente dos outros, dos Aqua, né? Que também Sim. são transparentes, assim. Que tem Uhum. uma rigidez, né? Sim. E que o Cristal não proporciona essa possibilidade, assim, né? De controle, Sim. né? E aí é interessante, assim, a gente poder fazer essa troca e trazer, porque tem muito TO que não conhece, não tem acesso, né? E eu vi esse período, assim, da pandemia, muita gente vindo para a internet, que tem de perfil novo, criado no Instagram, né? Com Tanto certeza. que me assustou muito, assim, um mês e pouco aumentou 1.000 pessoas me seguindo, assim, né? Então, assim, tipo, oi, né? Levei um ano para ter 4.000 pessoas me seguindo, em menos de 2 meses já tinha 5.000 pessoas me seguindo. Isso é feito pandemia, né? Efeito pandemia foi bom nesses casos. Mas ao mesmo tempo que é legal, que tem mais pessoas buscando informação, também me assusta o nível de informação também que essas pessoas estão recebendo, né? Que às vezes a gente nem busca, mas a gente de repente abre e tá ali uma informação nova, né? E o Google tá aí para nos ajudar a ouvir, catar e apresentar alguma coisa pra gente também, né? Então, por Sim. isso que acho que é importante nós que temos um certo número de pessoas, né, que a gente tem acesso, né, já que a gente acaba sendo professoras de uma certa forma, né, não Sim. é a nível acadêmico, mas dando aula a gente acaba sendo uma referência. Acho que é importante a gente estar levando sempre o entendimento dos equipamentos que a gente tem. Por isso, eu Sim. agradeço muito ter participado, né, compartilhado desse conhecimento. Imagina, obrigada eu pela oportunidade também de falar mais. Então, a gente, qualquer dúvida, como a Fernanda disse, ela pode chamar no direct dela, né? Pessoal, quem não segue ela, pelo amor de Deus, tratem de seguir, que vale muito a pena. Obrigada. É muito bom mesmo. Quem é da terapia de mão, então, é uma referência ótima, assim. Qual era a meiguice e a educação que ela tem sempre, quando a gente quer tirar alguma dúvida, que ela sempre está disposta a conversar. Acho isso Sim. muito legal, assim. Obrigada, Paty. Obrigada por tudo aí, você também, viu? Foi um prazer aí te conhecer e trocar essas informações todas com você também. Obrigada. Beijo, então, uma boa noite de descanso. Tchau, tchau para você também. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigada por todos terem participado.
Obrigada eu. Tchau, tchau, gente. Tchau.